Fala pessoal, beleza? Vamos dar um crime agora esquisito, vou dizer o porquê. É o crime de promoção de imigração ilegal no Brasil. Qual que é o detalhe? Esse crime era outro antes, só que depois com a chegada do tráfico de pessoas, alguns delitos foram revogados. E aí em 2017 esse crime foi totalmente reformulado para virar um outro delito. Por que eu acho que ele é esquisito? Porque esse crime ele continuou permanecendo no título 6 dos crimes contra a dignidade sexual, mas ele não necessariamente vai atacar a dignidade sexual. Vocês vão ver comigo isso agora. Vamos entender que é o crime do artigo 232-A, chegou aí em 2017, como eu falei para vocês. E olha esse crime: promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, então o sujeito visa lucro, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro, que é mais comum acontecer. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Percebam, tem exploração sexual aqui? Não. Esse crime, na verdade, quando ele foi reformulado, deveria ter sido deslocado lá para os crimes contra a pessoa e não aqui. Mas enfim, o legislador permaneceu aqui, vamos seguir a sequência. Então nós temos duas hipóteses, a primeira mais remota, né? Ocorre quando você promove o ingresso de alguém no Brasil com o fim de obter vantagem econômica e essa entrada é ilegal. Esse eu digo que é mais improvável porque o Brasil é um país com as portas abertas. Não tem muitas regras para alguém chegar no Brasil, a não ser que tenha sido alguém que por sentença não possa mais voltar. Então é bem improvável que aconteça a primeira modalidade, mas é possível. Convenhamos, é possível. Já a segunda é diferente, ó. Ou de brasileiro em país estrangeiro, ingresso de brasileiro em país estrangeiro. Melhor exemplo, Estados Unidos e Canadá, que são países cuja fronteira é bem rigorosa. Você tem que ter autorização, tem que ter green card, não pode chegar lá simplesmente comprar uma passagem aérea e ir até lá, ou tentar pular um muro na fronteira com os Estados Unidos ou com o Canadá. Então imagina que você falsificou a autorização ou que você de alguma forma viabilizou um ingresso clandestino de um brasileiro num território estrangeiro de forma ilegal. É esse o crime. Então o crime é simplesmente promover esse ingresso do brasileiro lá fora, em algum país, de forma ilegal, ou o contrário, a entrada de um estrangeiro de forma ilegal. Temos o parágrafo 1º que vai dizer o seguinte, modalidade equiparada. Na mesma pena incorre quem promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica também, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro, que é basicamente a mesma conduta da segunda parte do caput. Com a diferença é que você não vai mais promover o ingresso de brasileiro em país estrangeiro, em si o ingresso de estrangeiro em país estrangeiro. Diego, ficou confuso. Não, mas é fácil. Imagina que eu estou promovendo o ingresso de um sujeito que mora no Paraguai, um paraguaio mesmo, nos Estados Unidos de forma ilegal. Então é a mesma coisa. O parágrafo 1º traz a mesma coisa da segunda hipótese do caput, só que agora não mais promovendo o ingresso de um brasileiro, e sim o ingresso de um estrangeiro em país também estrangeiro de forma ilegal. Então essa é a modalidade equiparada. Temos causas de aumento de pena também. Vamos lá. Parágrafo 2º. A pena aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com violência, então está agredindo alguém, e não fala violência sobre a pessoa, por exemplo, que está sendo introduzida em outro país. Não, pode ser violência contra as autoridades, violência contra alguém que esteja dificultando o crime, contra qualquer pessoa. E 2, a vítima é submetida a condição desumana ou degradante, tá? Então se a vítima é colocada, por exemplo, num caminhão, num porta-malas, para o ingresso, nesse caso, por exemplo, aumenta a pena. Parágrafo 3º, a pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas. Isso é importante. Significa dizer que esse crime não é absorvido e nem absorverá outros delitos, como, por exemplo, tráfico de pessoas, exploração sexual em outros países, lesão corporal. Então sempre nós estaremos diante de concurso de crimes se houver outros resultados nesse mesmo contexto, ou seja, crimes conexos com esse delito que nós acabamos de estudar, beleza? Repito, não tem exploração sexual nesse crime, mas colocaram no título 6, portanto, vale a pena nós termos estudado, ainda mais sabendo que é um crime que foi introduzido relativamente de forma recente no Código Penal, tá bom? Galera, grande abraço, bom estudar a todos e até o próximo delito. Até lá!